Uma gestante é igual a uma aluna minha, é igual. A diferença ela está num período de gestação. Isso não a impede de praticar. Se tem um aluno que está com o punho quebrado, ele é igual ao meu outro aluno. Ele está com o punho quebrado. É um período que ele está assim. Isso não o impede de praticar. Só que a tendência da maioria dos professores é enxergar como um grande obstáculo. E aí é um grande obstáculo, peraí, não, agora eu não vou transpor, não vou fazer, não vou trabalhar com isso aqui, eu não quero esse obstáculo, eu vou por outro caminho, porque não tem esse obstáculo. Então a gente tem que ficar atento a esse processo para vocês não se atrapalharem e vocês serem impedidos de chegar nos objetivos que vocês traçaram. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Personalize. Aqui eu trago ideias, sugestões de como você pode alavancar a sua carreira como professor de yoga. Eu sou o Dani Borges, idealizador do Personalize. Tenho como um grande objetivo fazer com que professores de yoga como você possam ser mais valorizados, possam chegar a um resultado bem expressivo de R$20 mil mensais como resultado, como remuneração, ou ainda mais do que isso, e que dessa forma você possa mudar a sua história profissional. Tá? Então, essa é a ideia e o tema da live de hoje é: pare de colocar obstáculos aonde não tem. A gente tem por hábito colocar obstáculos de uma forma que faz a gente, além de perder tempo, a gente gasta energia à toa e isso não nos leva aos nossos objetivos. Eu tenho feito muitas lives e quando a gente começa a fazer as lives, quando a gente começa a colocar ali as ideias, eu quero que sempre você que está me ouvindo agora, que você tenha em mente qual é o seu grande objetivo como professor de yoga. Eu estou falando aqui para professores de yoga, esse perfil ele é voltado para isso, para transformar a vida dos professores, e eu queria que você pensasse exatamente qual é o seu grande objetivo, o que você traçou como grande objetivo profissional. Quando você me responde isso, quando você tem clareza do que você traçou, fica mais fácil a gente entender o que está errado. A gente tem que pensar que da seguinte forma: tudo que a gente se propõe a fazer, tudo que a gente deseja como um objetivo profissional, um objetivo de vida, sempre nesse caminho ao seu objetivo, sempre no caminho que você busca traçar como objetivo, a gente vai encontrar vários obstáculos. É natural. É muito difícil, eu não posso falar que é uma inverdade, mas é muito difícil que você encontre um caminho totalmente flow, que você não tenha nenhum obstáculo quando você quer alguma coisa. E é natural que apareçam os obstáculos, que apareçam as pedras no meio do caminho. E você vai desviar. Em alguns obstáculos você vai superá-los. Você vai se superar para conquistar galgar aí esse caminho e conseguir andar nesse caminho e ir em direção ao que você traçou. Agora, obstáculos existem. Por que inventar novos obstáculos? Por que colocar obstáculos a mais? Por que intensificar esses obstáculos? Esse é o processo. Oi, Florência, feliz de te ver aqui. Então, por que colocar novos obstáculos quando você já tem os obstáculos naturais da vida? Quando eu comecei como professor, eu já tinha os obstáculos. Era inexperiente, então estava começando. Eu adotei praticamente uma escola do nada, então a escola ela veio para mim do nada, já era um obstáculo. Era uma escola que estava no vermelho, era uma escola que tinha um grande potencial, mas ao mesmo tempo eu estava devedora. Então, quando eu assumi. Então, assim, os obstáculos profissionais, eles já existem. A concorrência, é o período, é a pandemia. Os obstáculos, eles existem. Sempre vão existir obstáculos na nossa vida. O grande ponto para mim é que
a tendência do ser humano é colocar mais obstáculos ainda. Então, assim, já existem alguns. Aí imagina que eu tenho que sobrepor alguns desses obstáculos. Então tem 1, 2, 3, 4, 5 obstáculos aí nesse caminho da minha primeira meta. E aí eu começo a criar outros. Então ao invés de 5 eu vou ter 10. A energia que eu gasto para chegar no meu objetivo é muito maior. É uma energia incrível que eu não precisaria gastar. Eu poderia simplesmente focar a minha energia, focar o meu tempo, focar as minhas ações para superar aqueles obstáculos que naturalmente já estão ali no caminho. Só que a gente cria. Tá, Dani, quais são esses obstáculos? Então é assim, vamos começar pelos obstáculos naturais que eu enxergo hoje para os professores. Então, um deles eu já falei, a inexperiência. Então são professores inexperientes. Outro obstáculo natural, concorrência. Então, hoje, a gente tem muita coisa que é concorrente. Ah, mas o concorrente é quem? É a Florência, que dá aula de yoga lá em BH? Não, lá em Minas. Não é a questão da Florência ser a minha concorrente. Também é. Porque hoje a Florência ela pode dar aula no mundo inteiro. Online, ela acessa qualquer pessoa no mundo. Ela também é minha concorrente, só que não é só ela. Não são só os professores de yoga. Tudo que é oferecido numa enxurrada de ofertas que a gente tem na nossa vida, pode ser meu concorrente. Uma academia de CrossFit que abriu, se o CrossFit for interessante para o meu aluno, é um concorrente. Se o meu aluno tiver que pesar, olha, eu tenho dinheiro para pagar para o meu desenvolvimento, e eu vou optar entre inglês e eu vou optar entre aulas de yoga com Dani. É meu concorrente. Então, na verdade, a concorrência ela entra quando começa a ser percebido que a pessoa ela vai poder optar por uma coisa ou por outra. Então, a concorrência, ela existe. Isso já são obstáculos naturais. Um obstáculo que aconteceu nos últimos 2 anos e que as pessoas tiveram que superar é um obstáculo inesperado. A pandemia é um obstáculo inesperado. Ninguém sabia que ia, de repente, ter uma pandemia. E foi um obstáculo que muitos profissionais estão até hoje aí buscando superar. Então, esses obstáculos já existem. Eu vou dar um exemplo de um obstáculo que ele não existe, mas as pessoas colocam. E eu até falei isso numa live na escola esses dias, porque realmente é algo que até me incomoda. Se você pegar o yoga, né? Eu tenho 2 filhas. Então, eu já falei aqui em várias lives que o yoga ele é extremamente promissor, porque ele tem tantas atuações na vida das pessoas, é um poder tão grande de transformação na vida de pessoas, como me transformou, tenho certeza que transformou a Florência, o Rafa, a Fabi, todas as pessoas que foram entrando aqui na live. E então, se o yoga ele é tão promissor e ele é tão atuante, tão transformador, e as pessoas elas colocam, por exemplo, em relação à gestação. Existe yoga para gestantes, mas a gestação não é uma doença. A gestante, ela é uma pessoa que é uma pessoa normal, que simplesmente está num processo de alguns meses em que ela carrega o seu filho, a sua filha ou filhos dentro do ventre. Ponto. Então não é uma doença. Então, eu preciso exclusivamente dar aulas para gestantes? Não. Posso dar? Posso. Quantas pessoas colocam um obstáculo? Nossa, gestante, peraí, não, gestante eu não dou aula. A gestante, ela não está doente. A gestante, ela pode fazer quase tudo de uma aula de yoga. Quase tudo que ela aprende no yoga é relevante para ela, é transformador para ela. E aí eu coloco a gestação como um outro obstáculo. Não, peraí, gestante não vou dar aula. Então eu crio um novo obstáculo além dos que já existem. O que eu preciso fazer? Eu preciso ampliar o meu conhecimento. Ampliar o conhecimento precisa ser uma ação de todo e qualquer profissional. Ampliar conhecimento.
Se eu não sei o que não pode ser dado para uma gestante, no período que ela tiver gestante, eu vou lá e faço um trabalho de desenvolvimento nesse sentido. Eu vou buscar pessoas que conheçam o que pode, o que não pode ser dado, para direcionar minha aula. A partir do momento que eu tenho esse conhecimento, eu ajusto a minha aula. E aí entra um pouco do que eu falei num dos meus vídeos anteriores de adaptação. O professor, ele precisa se adaptar. E aí, se eu fizer uma correlação, todo mundo que você for dar aula vai estar com algum dilema. E se eu enxergar, por exemplo, a gestante como não como uma pessoa normal, mas simplesmente eu enxergá-la parecendo como se ela estivesse doente, que ela não pode fazer nada, é um equívoco, é um obstáculo que eu estou criando. Se eu pegar praticamente 100% dos meus alunos, hoje, agora, se eu for pegar 100% dos meus alunos, cada um deles tem algum dilema. Um vai estar mais cansado porque teve uma semana pesada, o outro vai estar com o dilema de estar estressado porque teve que... Vou pegar aqui a Fabi, que é minha aluna. A Fabi, num período que o marido passou por uma cirurgia e está demandando atenção, porque tem coisas que ele não consegue fazer sozinho, e mais as coisas que ele fazia e que ela está cuidando dos filhos, então ela está num período de estresse altíssimo. Altíssimo. Então assim, se eu enxergar a Fabi, não, peraí, ela está muito estressada, não vai fazer aula hoje. Tipo, não tem nexo. Só que eu vejo os professores criando esses obstáculos. Então se a pessoa ela tem um dilema, parece que eu estou criando um obstáculo, parece que eu tenho medo daquela pessoa que vai fazer a aula. E é um medo, é um receio de que, talvez por achar que eu não estou com qualidade suficiente, talvez por medo de enfrentar esse obstáculo, que seria natural, qual que é o obstáculo natural? Eu ter que me aprimorar, eu tenho que estudar, eu tenho que melhorar minha qualidade técnica, minha qualidade de conhecimento. Um obstáculo natural conhecer o aluno. É um obstáculo natural. Não é assim, não vai cair de mão beijada para você. Olha, o aluno você já sabe tudo, está aqui as informações, daí a sua aula. Não, você tem um obstáculo, você vai ter que quebrar essa barreira que as pessoas constroem entre si, para que o aluno passe as informações, para que os alunos eles se conectem com você. A gente tem que quebrar essa barreira. Então isso é um obstáculo natural. O grande ponto é que nós, seres humanos, nós temos uma tendência a colocar mais obstáculos onde já tem. É como assim, tem uma barreira, eu vou ter que transpor essa barreira. Tá? E aí o que eu faço? Ao invés de eu focar em transpor essa barreira, parece que eu vou colocando mais tijolinhos nela. E a barreira que era aqui, que ia me demandar uma energia, agora está o dobro. Agora eu vou ter que pensar se eu vou ter que cavar um buraco por baixo, se eu vou ter que arrebentar a parede para poder passar. Então essa é uma tendência do ser humano, ir agregando um tamanho maior para os obstáculos. E como eu tive essa conversa esses dias, numa das lives lá da minha escola, que foi sobre a gestação, então eu enxergo muito isso. As pessoas elas colocam uma barreira. Nesse exemplo pontual, gestação não é um obstáculo. Gestação não pode ser um obstáculo. A gestação, ela está lá, ela acontece. Todas as mulheres, ou boa parte das mulheres, podem ficar em algum momento gestantes. Isso não quer dizer que ela não possa praticar yoga. Assim como se o seu aluno, se ele quebrou o punho, isso não quer dizer que ele não possa praticar yoga. Se o seu aluno, como eu falei, está num momento totalmente explosivo de estresse, ele não pode praticar porque agora ele está estressado e ele não vai conseguir sentar e fazer a sua aula. Pelo contrário, ele pode. E aí entra a adaptação. Eu vou adaptar minha aula para o meu aluno que quebrou o punho. Eu vou adaptar minha aula para minha aluna que está estressada por causa dos filhos e do marido. Eu vou adaptar. Adaptação quer dizer, talvez, naquele dia, eu que sou apaixonado por aulas ortodoxas, naquele dia eu não vou dar uma aula ortodoxa, eu vou adaptar minha aula.
Então não é mais, eu não estou aumentando o obstáculo, eu não estou colocando mais um. Eu estou simplesmente pegando aquele obstáculo e eu quero transpor, eu quero passar adiante. Eu tenho um objetivo. No meu caminho que eu tracei, saindo de A indo até B, o B é o meu objetivo. O B é o sucesso que eu desejei. E nesse caminho tem vários obstáculos. A minha ideia é transpor cada um deles da forma mais leve que eu puder. Eu não quero criar mais obstáculos, eu não quero colocar mais obstáculos. Quando eu estou falando isso, não é assim, mas eu tenho uma crença. Então, se você tem uma crença, tudo bem. Por exemplo, eu não dou aulas para crianças. Tem várias pessoas que se aprofundaram e dão aulas para crianças. Eu não dou, não é minha crença diz que eu não vou ensinar uma criança, eu não vou ensinar minhas filhas. As minhas filhas eu vou ensinando pelo exemplo, de uma forma lúdica, passo uma coisa ou outra. Eu não vou dar uma aula, que é a aula que eu me especializei, para uma criança. Não vou dar. Mas isso é uma crença minha. Eu não estou gerando obstáculo, eu não quero dar. A pessoa que não quer dar aula para uma gestante, por exemplo, é o direito que ela tem. Se ela achar que não deve dar. Agora, o que eu coloco como obstáculo é que uma gestante é igual a uma aluna minha, é igual. A diferença é que ela está num período de gestação. Isso não a impede de praticar. Se tem um aluno que está com o punho quebrado, ele é igual ao meu outro aluno. Ele está com o punho quebrado, é um período que ele está assim. Isso não o impede de praticar. Só que a tendência da maioria dos professores é enxergar como um grande obstáculo. E aí é um grande obstáculo, peraí, não, agora eu não vou transpor, não vou fazer, não vou trabalhar com isso aqui, eu não quero esse obstáculo, eu vou por outro caminho, porque não tem esse obstáculo. Então a gente tem que ficar atento a esse processo para vocês não se atrapalharem e vocês serem impedidos de chegar nos objetivos que vocês traçaram. Eu quero de novo, quem está me ouvindo agora, eu falei isso no início, já me falaram, mas eu quero que vocês falem. Qual é o seu objetivo? Qual é o seu objetivo profissional? O seu objetivo como professor de yoga? Sem demagogia, sem querer florear a resposta. Qual é o seu objetivo como professor? Está falando aqui, ó. Está falando, ó. O meu grande objetivo é ter independência financeira. É o que mais está aparecendo. Independência financeira como um dos maiores objetivos. Então, realmente, esse é um grande objetivo das pessoas. E tenta imaginar, se eu, toda hora que tiver algum dilema, eu fugir do dilema, eu fugir daquele obstáculo, eu vou mudar o caminho porque isso aqui apareceu esse dilema. Surgiu a pandemia, então agora eu vou fugir? Não. Não. Obstáculos naturais acontecerão na sua vida. Para sair de A e até B, para você sair do seu processo inicial ali, ou de já uma boa experiência, e chegar até B, que é o sucesso que você determinou, por exemplo, independência financeira, você vai ter obstáculos. Só não crie mais obstáculos. A ideia é você deixar fluir. Então assim, cara, chegou um obstáculo, beleza, eu tenho energia, eu tenho gana, eu tenho vontade, tenho condições de superar esse obstáculo. É isso que você tem que saber. O vídeo de hoje, eu não vou passar nada técnico, eu tenho passado em alguns vídeos algo técnico. O vídeo de hoje, essa aula de hoje não é nada técnico. É aula para trazer para você insights. Será que na sua vida profissional você não colocou obstáculos a mais do que já existiam? Será que você não colocou obstáculos como desculpas para falar assim, cara, não dava, apareceu um monte de coisa na minha frente? Será? A quantidade de professores que falam, não, pá, minhas alunas ficaram gestantes e aí eu perdi aluno. Por quê? Por que você perdeu a aluna gestante? Por que você perdeu o aluno que estava lesionado na mão? Por quê? Será que o seu aluno não conseguiu enxergar que, mesmo com a lesão na mão, ele conseguiria fazer tudo? Ele consegue respirar, ele consegue descontrair, ele consegue fazer várias posições que não vão usar as mãos? Será que não? Será que não é uma falha sua como professor de não mostrar isso para o seu aluno?
Será que não é uma falha sua de mostrar para sua aluna que não pode? Quer dizer, mostrar que poderia fazer aula estando gestante? Será que você não cria um cenário na sua cabeça que, nossa, a aluna gestante, eu vou ter... Tipo, ela vai perder o filho. Não, não vai. Ela poderia perder o filho se ela estiver andando na rua. Então, na verdade, as técnicas do yoga, elas são muito poderosas, galera. Elas são muito poderosas. Elas têm um poder de atuação gigante em tudo. Outro dia eu vi um vídeo falando que o yoga como é que é? O yoga não quando alguém está tenso ou está entrando num estado depressivo, não tem que praticar yoga, tem que fazer outra coisa. Eu não penso assim. Eu acho que se a pessoa estiver num processo depressivo, ela vai procurar um médico, ótimo, mas eu consigo ensinar determinadas coisas para ela que vão fazer super bem para ela. Se a pessoa estiver estressada, entrando quase num burnout, por quê? Por que ela só tem que procurar um psicólogo? Por que ela não pode respirar corretamente? Por que ela não pode mexer com o corpo de uma forma mais consciente? Por que eu não posso ensinar para ela descontração, se ela está tão tensa? Então, a gente coloca muitos obstáculos no nosso caminho profissional, no nosso caminho de sucesso, do sucesso que a gente quer, e isso atrapalha. Isso atrapalha. Eu acabei não falando no vídeo, no último, que me pediram falar sobre disciplina e constância, e eu vejo que muitos professores têm aquela história do minerador. É uma história verídica, tem até a charge, que ele está pertinho de conquistar, de chegar onde ele estava querendo chegar e ele desiste. Então, é uma história verídica de um minerador, eu não lembro o nome dele, e ele, realmente, o cara chegou, estava lá, coisa desistiu. Eu enxergo que muitos professores, eles estão exatamente nesse ponto. Eles estão chegando no objetivo que eles traçaram. E aí, parece que eles vão tá a 2 metros desse objetivo, e aí começa a colocar um monte de barreira nesses 2 metros, um monte de barreira, e fala, não, puta, agora tá impossível, não vai dar, não vou chegar. É uma tendência. Nós, seres humanos, criamos obstáculos para a nossa vida. A gente quer que a nossa vida seja mais difícil. E quando a gente cria obstáculo, o que a gente faz? A gente perde mais tempo. Então, algo que demoraria X tempo, demora 2, 3, 4X. E aí você desiste, óbvio. Só que poderia ter sido um tempo mais curto. A gente poderia ter encurtado esse caminho, ou pelo menos ter acelerado o processo. Essa é uma reflexão que eu quero que vocês tenham. Não coloquem mais obstáculos. Essa discussão da gestação, e eu estou dando esse exemplo com mais ênfase, porque realmente surgiu isso nessa semana, e eu já ouvi de vários professores falando isso. E aí perderam oportunidades. Porque quando você coloca o obstáculo, você está gastando tempo, está gastando energia e, consequentemente, está perdendo oportunidades. Quando eu comecei a dar aula para gestante, e eu não sou especializado em gestante, eu não tenho uma aula para gestantes. A minha aula é minha aula normal, que qualquer gestante pode fazer. Eu vou adaptar a minha aula como eu adapto para qualquer pessoa. Então, essa reflexão é importante. Quando eu comecei a dar aula para gestante, eu vou tentar lembrar minha primeira aluna gestante. Eu acho que foi ali 2006, por aí. Eu não vou lembrar, isso eu realmente não lembro. Minha primeira aluna gestante. Mas foi por volta disso, 2005, 2006. E, cara, o meu aprendizado foi, cara, eu não vou dar aula para gestante. Eu não tenho capacidade de dar aula para gestante. Eu não tenho know-how de dar aula para gestante. Tá bom, então eu vou aprender. Eu não tenho know-how de dar aula para um meu aluno que quebrou o punho. Então eu vou aprender. O que ele pode, o que ele não pode. Até onde eu posso chegar. Com a gestante é igual. E aí, a quantidade de alunos que eu tive, a partir do momento que eu falei, não, cara, eu vou aprender, eu vou me aprofundar. Peguei um professor amigo meu, cara, eu quero saber tudo que uma gestante não pode fazer. Ele é médico. O que uma gestante não pode fazer? E aí ele me passou tudo que uma gestante não poderia fazer de técnica. Só que o universo do yoga é tão gigante
Eu me apego, então olha o obstáculo que o professor cria, ele se apega às coisas que uma gestante não pode. E o universo gigante que o yoga tem? Tanta coisa que faria bem para essa gestante. E eu me apego às coisas que ela não pode. E aí, eu comecei a partir dali a dar muitas aulas. Eu nunca vendi aula para gestante. Eu nunca coloquei uma aula exclusiva para a gestante. Não tenho a minha aula normal que eu dou para uma gestante. E dentro desse processo de dar aula para gestante, com esses pequenos ajustes para ela, assim como eu faço pequenos ajustes para cada um dos meus alunos que estão ali, se eu não tivesse mudado o meu mindset nessa época, 2005, 2006, a tendência é que eu teria perdido muitos alunos. A minha evasão teria sido gigante. Gigante. Porque a quantidade de alunas gestantes que eu tive nesse período, de 2005 até hoje, foi gigante. Com certeza eu tive mais de 30 alunas ou 40 alunas gestantes. Alunas que estão comigo até hoje. Alunas que passaram por 2, 3 gestações comigo até hoje. Tem uma pergunta aqui. Aí nesses obstáculos que a gente precisa repor nossa energia, como você sugere no Personalize, né? Se eu entendi, é isso. Primeiro, eu não vou criar obstáculos, eu vou aprender no Personalize. Então, sim, Alex, quando eu pego o Personalize, e até foi da onde saiu essa metodologia, então tem um método por trás, tem uma forma de se fazer. Então, quando saiu essa forma, foi exatamente para que eu não perdesse quando chegasse o obstáculo natural, eu sei como enfrentá-lo. Agora, como eu falei, então eu faço a ressalva. Eu não dou aulas para crianças. Foi a minha escolha. Talvez você não queira dar aulas para gestante, é a sua escolha, tudo bem. A única diferença aqui, o único contraponto que eu faço é que uma mulher gestante, então que em média ali vai ter seus 25 anos, é igual a minha aluna de 25 anos. Não tem diferença, não tem discrepância. Eu preciso me ajustar a ela, assim como talvez aquela minha aluna de 25 anos tenha algum dilema que eu preciso me ajustar. Ponto. Não é mais um obstáculo. Eu tenho elementos que me fazem transpor o obstáculo natural que existe ali. Ponto. Tá? Então, assim, quanto mais você conseguir individualizar o seu trabalho, melhor. É importante eu enfatizar que o nome desse perfil, que é Dani Borges Personalize, o nome do curso, que é Personalize, não é exclusivo para aulas particulares. Personalizar é você individualizar o seu trabalho. Quando você consegue fazer isso, as oportunidades vão chegando. Eu ultrapassei a barreira dos 20K profissionais porque eu tive essa percepção de não me prender ou não construir obstáculos maiores do que eu já tinha. Como eu falei, se eu não tivesse abrido a minha mente lá em 2005, 2006, haveria uma tendência enorme eu ter perdido muitos alunos. Porque tive muitas alunas que ficaram grávidas. E eu estou falando minhas, tá? 30, 40 nesse período, minhas. Na minha escola, a quantidade de gestantes foi gigante. Gigante. E nós nunca vendemos aula exclusivamente para gestantes. Era uma aula normal, que eu me ajuste. Então, a base do Personalize, ela foi nascendo da minha experiência desses 20 anos ensinando, porque eram alunos distintos. Assim como você que está me ouvindo agora, deve ter. Se você tem vários alunos, você tem alunos distintos. A uma está gestante, o outro é esportista, o outro é empresário, o outro tem 5 filhos, tem seus outros níveis de estresse. Então, basicamente é isso. Você tem elementos diferentes de estresse, elementos diferentes de necessidades, de perfis de pessoas que você vai dar aula.
Você acha interessante um professor iniciante experimentar diversos públicos para depois escolher o público preferido a trabalhar? Cara, eu acho que sim. Acho que sim. Se pegar um professor inexperiente, um professor que não sabe, ele vai... Normalmente ele vai partir, porque ele é inexperiente ensinando. Mas ele é experiente com a prática. Ele tem um mínimo de experiência com a prática, Alex. Então, a minha forma de enxergar é que, assim, esse professor, ele trava contato com vários tipos de pessoas que praticam ao lado dele. Então ele começa a entender, cara, eu gosto da aula mais assim, eu gosto de contactar pessoas que têm mais esse perfil, e tudo bem. Então, normalmente, a minha experiência disso, com todos os professores que eu formei, é que a pessoa ela começa com um norte. Então, assim, eu já tive professores que eu formei que falaram, eu quero trabalhar só com esportistas. O meu foco principal vai ser atletas de jiu-jitsu, por exemplo. Tá? E aí foi nessa linha de raciocínio. Depois de uns anos, mudou a linha de raciocínio. Começou a travar contato com outros tipos de perfis, e aí, cara, me adequei, eu gosto de dar aulas para empresários, ou não, eu gosto de dar aulas para mulheres, eu gosto de dar aulas mais para mulheres que são mães, eu gosto de dar aula mais para adolescente. Então, eu já tive todo tipo de professor que foi se ajustando. Em geral, parte-se de um perfil que se adequa mais com você. Normalmente, você procura pessoas que são mais parecidas com seus gostos, com as suas atividades. Em geral, é o que eu vejo. Mas eu acho interessante. Acho que, cara, eu estou aberto. Então eu vou dar aulas e vou ver. Cara, vou começar a aprender. Cara, não me identifiquei muito em dar aula para empresários. Então, não vou dar aula para empresários. Vou dar aula mais para esportistas, para atletas. Talvez porque são mais disciplinados, sei lá. Ou não, eu vou dar aulas para as mães, porque são mais resilientes. São pessoas que já, cara, ultrapassaram aí vários fatores. Não, eu vou dar aula para adolescente, porque eu quero dar aula para pessoas que estão se formando. Tá? Então, eu acho que sim. Eu acho que é uma alternativa. Tá? Em geral, um percentual alto aí, eu vejo as pessoas, elas começando a ter uma ideia inicial de pessoas que sejam parecidas com ela. É o perfil que eles vão buscar, pessoas que são parecidas comigo. Tá? É o que eu vejo. Então, o grande ponto é adaptação. Eu falei no vídeo aqui agora há pouco, alguns vídeos atrás, aí eu falei sobre isso. Adaptação. Então você precisa se adaptar. Você tem que entender que se você não se adaptar, a chance de você patinar e não sair do lugar é grande. A chance do insucesso é grande. A chance de você parar num obstáculo e não chegar do ponto A para o ponto B é gigante. O que a gente não pode imaginar é que a nossa vida não vai ter obstáculo. Assim, nada... Cara, é o que eu falei lá no início da live. A gente não pode... eu não posso ser incisivo e falar assim, nada cai do céu. Porque tem pessoas que de repente caiu do céu, caiu no colo e fluiu. E teve lá o seu resultado. Mas em geral, assim, fora pequenas exceções, as coisas não caem do céu. É fácil? Não, não é fácil. Vai ter sempre obstáculos, sempre. Se você busca um objetivo, se você busca um sonho, vai ter sempre obstáculo. O que eu quero, o que eu trago com Personalize, é que você não seja o minerador que para a 2 metros de conquistar seus objetivos. O que eu trago aqui, essas reflexões que eu trago, os ensinamentos, os detalhes que eu trago, é para ajudar você a não parar quando está faltando 2 metros. Ou te ajudar quando chega o primeiro obstáculo. Nossa, é o terror dos terrores. E aí o obstáculo que tinha 1 metro virou um obstáculo de 5 metros, virou um gigante. Aí, cara, aí vai ser difícil. Aí talvez é o Golias e você talvez não seja o Davi. E aí não vai conseguir sobrepor esse obstáculo. Então, assim, não precisa. Os obstáculos estão aí, mas todos eles são superáveis. Todos eles. Todos você pode superar. Todos os obstáculos você pode transpor. Tá? Todos eles. Eu não encontrei nenhum obstáculo que você não pudesse transpor, dos obstáculos naturais. Agora, se eu começo a construir obstáculos que
não estão ali. Assim, o iniciante ele fala, eu sou iniciante. Então, óbvio, o obstáculo está aí, você é inexperiente. Então você precisa o quê? Ganhar experiência. O cara que está lá há muito tempo fala, o yoga já deu, não é mais promissor. O yoga não dá dinheiro. Não dá para você ter independência. Falaram aqui na independência financeira como grande objetivo. Então o yoga não dá para ter independência financeira. Não, dá sim. Como não dá? Claro que dá. É óbvio que dá. É um obstáculo. Para chegar, para você ter independência financeira, você vai ter que desenvolver algumas coisas. Eu não cheguei do dia para a noite a superar 20 mil reais. Não foi do dia para a noite. Mas é possível. Entrevistei aqui o Andy. O Andy demorou quanto tempo? No caso dele, demorou 20 anos para ele chegar a um patamar de 20 mil reais por mês. Foram 18 anos dando cabeçada. 18 anos, até que ele falou, cara, não está dando, o que eu estou fazendo não está dando certo. Eu preciso mudar, eu preciso me ajustar, eu preciso mudar o meu pensamento, eu preciso ouvir outras pessoas. Aí ele começou a me ouvir e ele começou a mudar vários paradigmas que ele tinha, vários hábitos que ele tinha. E aí mudou o resultado. Então assim, é possível? É. A gente só não tem que aumentar as dificuldades. As dificuldades vão existir, só não aumente. Então se você normalmente acha que não vai ter dificuldade, não é, você não vai cair do céu. Para você chegar no objetivo que você traçou, é um caminho. É um caminho com pedras, é um caminho com buraquinhos, é um caminho com mais extenso, às vezes é um caminho de terra, às vezes é um caminho asfaltado, gostosinho. Só que no meio do caminho vai ter uma pedra, no meio do caminho vai ter um trânsito. Então, é isso, é um caminho que vai te fazer levar de A a B. Só que nesse caminho, você não vai saltar. Você não vai pegar, não vão te pegar e, chegou, pronto, você já está lá no B. Não vão fazer com você, olha, Alex, vou te pegar agora, você começou a sua profissão agora, tá aqui, você está ganhando 20 mil reais. Não é assim. Você vai ter que se esforçar, você vai ter que ralar, você vai ter que suar, você vai ter que se dedicar, você vai ter que estudar, você vai ter que mudar paradigmas, como eu falei. Então, só que assim, tá nas suas mãos. Isso é que a gente tem que saber. Está nas suas mãos. Você tem totais condições de fazer acontecer. Isso é importante. Tá? Dá trabalho. O grande ponto é que, colocando mais obstáculos, ou aumentando os que eu já tenho, isso me faz perder oportunidades. Se me faz perder oportunidades, aumenta o meu tempo para chegar no meu objetivo. Aumenta o meu tempo de sair de A e ir até B. E talvez eu não seja resiliente como o Andy. Talvez eu não seja resiliente a ponto de aguentar. Por isso que tantos professores param no meio do caminho. Alguns desistem um ano depois. Porque primeiros obstáculos, teve um obstáculo, cresceu, fez um obstáculo maior, não é para mim. Outros ficam lá um tempão, girando, vários anos. E falar, não dá, isso não dá. Yoga não dá certo. Sim, yoga dá certo sim. Yoga é uma filosofia ancestral. Uma filosofia que está aí há milênios. Está transformando a vida das pessoas. E, consequentemente, pode sim transformar a sua. Só que você tem que quebrar paradigmas. Você tem que mudar mindset. Você não pode aumentar os obstáculos que naturalmente vão aparecer na sua vida. Você só tem que aprender para superar esses. Ponto. Chegou um obstáculo, não sente e chore. Chegou um obstáculo, beleza, o que eu preciso para superar esse obstáculo? Que é o que eu ensino no Personalize. Então, assim, chegou um obstáculo, olha, eu tenho agora 5 alunas gestantes. Eu tenho 10 alunos. Dos 10 alunos, 5 alunas ficaram gestantes. Ó Deus, ó vida, ó azar, elas vão parar de praticar. É mais ou menos o que passa na cabeça de muitos professores. Nossa, a minha aluna vai ficar daqui a 9 meses, né? Ela te falou com 3 meses. Daqui a 6, 7 meses, ela vai ter que parar porque ela não vai praticar. Aonde? Olha você criando um obstáculo novo. Por que ela vai parar?
Ah, o meu aluno, ele vai mudar para Nova York. Ué, e daí? Por que você não pode dar aula para ele? Se sua aula é tão foda, se ele valoriza tanto a sua aula, por que você não pode dar? Então assim, ó, não coloque obstáculos aonde não tem. Não aumente os obstáculos que você já tem. Os obstáculos são naturais, eles vão aparecer na sua vida, só que não aumente nem a quantidade e nem o tamanho deles. Simplesmente enxergou um obstáculo, beleza, vamos estudar. O que eu preciso fazer? Eu preciso estudar mais? Eu preciso me aprimorar mais? Eu preciso conhecer mais meu aluno? Eu preciso ajustar meus horários? Eu preciso ajustar minha forma? Eu preciso... Cara, o que eu preciso fazer? Pronto. Olha, já enxerguei, já não tenho condições, eu não tenho conhecimento para tal. Vai buscar o conhecimento com quem tenha. Se você precisar buscar o conhecimento com personalismo, vem me buscar. Tá aqui, ó, tô aqui. De tempos em tempos eu abro novas turmas. Se você precisa buscar um aprimoramento com um médico para saber, então vá saber com um médico. Vou dar um exemplo agora meu, real, não tem nada a ver com yoga. Eu sofri a cirurgia, né, há 17 dias. Então é uma cirurgia super invasiva, prótese de quadril. O meu personal, que me dá aula de treinamento funcional, então o meu personal, ele não é perito em quadril. Ele não é. O que ele fez? Cara, um obstáculo, o Dani vai parar de fazer aula comigo? Porque não, eu parei 17 dias. O que eu estou fazendo? Ele entrou em contato com a minha fisioterapeuta, pronto, já sabe o que eu preciso, o que eu posso, o que eu não posso, ajustou a aula, ajustou meu treino, pum, já está. Ele continua me dando aula. Esse tem que ser o seu pensamento. Essa tem que ser a sua lógica como professor. Então, olhe um obstáculo e não aumente. Enfrente. Veja o que você precisa para sobrepor esse obstáculo. Você precisa de uma pá para passar por baixo dele, você precisa de uma vara para saltar por cima, você precisa de uma corda. Então você vai encontrar o que é necessário para sobrepor esse obstáculo. Ponto. Não aumente. Se o obstáculo tem 1 metro, não o deixe com 5. Tá bom? O que me incomoda realmente da forma mais pura e verdadeira aqui, abrindo meu coração para vocês, o que me incomoda são os professores colocando obstáculos maiores, obstáculos que não precisa. Eu falei da gestação, eu falei da inexperiência,